Olá, professor. Olá, como vai? Boa Bem, noite, a graças paz a do Senhor. Deus. Boa noite, a paz. Que bom tê-lo aqui com a gente. Que bom poder te receber. Nós começamos aqui às 7 horas em ponto. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui para a gente fazer as devidas apresentações, Isso. para a gente dialogar sobre esse tema que é tão atual, mas também que vai nos tirar um pouco do lugar comum. Vim aí para abalar um pouco. Abalar não, né? Mexer com as nossas estruturas e construir algo novo, né? Principalmente quando a gente fala na questão do evangelho, o Sim, evangelho está aí para são boas novas, né? Veio para poder trazer essa mensagem de salvação, de paz, de libertação, principalmente das pessoas oprimidas. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre a igreja e o racismo. Esse aqui é o programa Igreja e Cidade, onde nós estamos discutindo sobre temas da atualidade, temas que tocam a nossa vida, principalmente aqui na cidade, né? Tema que às vezes a igreja não quer discutir, mas que estão aí diante de nós. Enfim, nós estamos nos propondo a isso, nós estamos querendo conversar o que, que a igreja tem a dizer para nós acerca de alguns temas. E o tema de hoje é a igreja e o racismo. Eu vou até fixar aqui nos comentários. A igreja e o racismo. Estou fixando aqui os comentários. Você pode convidar as pessoas aí, é só compartilhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui e para que mais pessoas possam dialogar a respeito desse tema. Tá aí minha mãe, já tem gente dando um salve aí, o professor Carmelindo, tá minha esposa, a pastora Tayana, hoje é dia dos namorados, um beijo, meu amor. Bom, eu quero dar as boas-vindas ao professor Carmelindo, ele que é metodista, mora na cidade de Natal. Eu não vou falar muito sobre ele, eu quero dar espaço para o professor Carmelindo se apresentar, falar sobre ele, sobre o ministério que ele exerce na vida da igreja, o que ele faz, a sua formação. Enfim, boa noite, professor Carmelindo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está com o senhor para fazer as devidas apresentações. ok, boa noite, Cristiano, a paz do Senhor, a paz do Amém. Senhor para todos e todas que estão aí nos ouvindo e conversando conosco neste momento. Uma alegria muito grande aceitar esse convite, um assunto tão pertinente e principalmente agora, nesses acontecimentos que estão aí abalando o mundo, né? O Uhum. fato da morte, do assassinato desse cidadão americano, né, que gerou essa revolta e essas manifestações mundo afora. Uma coisa que aconteceu lá, mas que no Brasil tem acontecido com muita frequência e muitas vezes não tem tido ou a manifestação, a reação que precisava de acontecer, né? Nesse período, antecedendo esse norte-americano, o George Floyd, 3 a 4 pessoas foram mortas no Rio de Janeiro, né, pela polícia, Sim. e uma ação completamente injustificável, pessoas inocentes que nada tinham a ver, só pelo fato de serem negras, né, Sim. foram mortas. Parece um exagero, até nós falamos só pelo fato de serem negras, mas não é um exagero, não. Recentemente, eu estava vendo um cidadão em Alphaville, né, um local de classe média alta lá do lado de São Paulo, desacatou a polícia de uma forma absurda, mas como ele era branco, não aconteceu nada. Sim. Agora, uma pessoa negra, mesmo que inocente, né,
ela corre risco de vida pesado. Agora, tem 2 dias que eu estava vendo um policial civil negro prendeu alguns suspeitos, ou melhor, estava conduzindo, ele estava em frente à delegacia, estava conduzindo para averiguação. Os policiais militares chegaram de moto e já chegaram jogando a moto sobre ele e chutando, inclusive, esse cidadão. Se a polícia civil que estava logo em frente não tivesse intervido, de repente teria acontecido alguma coisa muito grave, só pelo fato de ele ser negro. Mesmo ele tendo identificação, mesmo dizendo que era policial, ainda aconteceu tudo isso com ele. Então, o articulista da notícia, ele faz a seguinte pergunta: o que seria de um negro nas periferias se este policial, na frente da delegacia, ele foi discriminado dessa forma? O que seria de um negro na periferia que fosse abordado, mesmo inocente? Então, o assunto é altamente pertinente. E é altamente pertinente também pelo seguinte fato. Nós, metodistas, fazemos parte de uma religião dita cristã. Nós somos cristãos. E a nossa base é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando foi anunciar o seu ministério, que ele entra no templo e lê o livro lá em Isaías, e o que é que ele lê? Ele lê exatamente isso: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Amém. vejamos, a Igreja Metodista tem esse compromisso, certo? Isso aí é o exemplo dado por Jesus Cristo. Se nós queremos estar na missão de Deus como colaboradores seus, nós temos que nos preocupar com essa discriminação, com esse racismo que tem varrido o mundo de uma forma absurda. E só para acrescentar um pouquinho mais, eu quero lembrar mais uma passagem que está no livro de Isaías. Isaías, capítulo 65, verso 5, na Bíblia de King James. Está escrito: esse povo que exclama, afasta-te, fica-te aí mesmo onde estás, não se aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando o tempo todo, sem parar. Olha, racismo é pecado. Se é pecado, não tem cabimento a Igreja Metodista ignorar ou fazer pouco desse pecado. Então veja só, muitas vezes nós ouvimos de algumas pessoas, até muito bem intencionadas, pessoas da nossa igreja, pessoas que nós convivemos com elas, dizer assim: não, na minha igreja não tem racismo não, porque aqui nós somos todos irmãos. Nós sabemos que não é exatamente assim. Sabemos que tem muitas pessoas dentro da igreja metodista que não discriminam, que são pessoas realmente servas do Senhor, são pessoas verdadeiramente convertidas. Mas nós sabemos também que tem muitas pessoas que ainda precisam passar por uma conversão. Isso também não é um exagero. Eu tenho citado a passagem do apóstolo Pedro, né? Ele estava ali esperando a descida do Espírito Santo junto com todos, em Atos capítulo 2, né? Quando acontece a descida do Espírito Santo, Pedro imediatamente vai fazer um discurso, logo nos versículos seguintes. 3.000 pessoas se convertem. Veja só, o apóstolo Pedro, que estava na igreja, estava junto com Jesus. Mas lá no capítulo 10, o que nós vamos ver?
vendo um Pedro que está descansando depois de uma viagem, e ele tira um tempo para orar enquanto estavam preparando a alimentação para ele, provavelmente, e aí, neste momento, ele tem uma espécie de um êxtase, onde um lençol é descido com várias espécies de quadrúpedes e répteis, e uma voz diz, mata e come. O que ele responde? Senhor, eu nunca comi nada comum ou impura. Eu não como isso. E na segunda vez, a voz diz para ele, tudo o que eu criei não é comum. O que eu purifiquei não é comum. Ele sai daquele êxtase e alguém chama na porta. A voz volta a dizer para ele, tem duas pessoas na sua porta. Vá com eles e nada duvide. Ele foi levado na casa de quem? Do centurião Cornélio, que não era judeu. E Pedro chega lá e fala, bom, eu recebi uma ordem de Deus para vir aqui, mas todos sabem que eu não me misturo com outras pessoas que não sejam pessoas aprovadas, puras. Né? Então, naquele momento, o que acontece enquanto ele está conversando com Cornélio, antes dele batizar Cornélio, Cornélio é tomado pelo Espírito Santo. Então, veja só, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aquilo foi uma lição para Pedro. Ele era uma pessoa que estava com Jesus, que estava fazendo a vontade do Pai, mas o Pai ainda tinha uma lição, um aprendizado para passar para Pedro, que era deixar os seus preconceitos. Então nós, mesmo estando na igreja, nós precisamos parar para refletir se ainda estamos agarrados em algum preconceito. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que nos últimos anos a igreja ficou um pouco sossegada com relação à questão da discriminação racial. Principalmente firmada nesse argumento, na igreja somos todos irmãos. Eu acho que muitas vezes, eu percebo isso, que muitas vezes aquele irmão negro fica nos cantinhos, não é recebido da forma que deveria, não é convidado para estar, certo? Nas casas, em algumas determinadas casas. Nós percebemos também que muitas vezes, até mesmo as nossas instituições, elas são um tanto brancas demais para uma população que é 56% negra, afro-brasileiras. Então, é preciso tomar uma medida. Legal, legal. Legal o senhor trazer essas considerações iniciais. Quando a gente fala de racismo, né, as pessoas acham que é uma tendência que a gente vê aqui no Brasil, da gente achar que só existe racismo quando ele acontece, quando ele se torna público. Mas eu quero trazer aqui algumas estatísticas, que é o seguinte, de acordo com o Ligue 180, são dados de 2015, as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica. Segundo ainda o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, são as que mais sofrem violência obstétrica, né? Principalmente quando mulheres negras vão ter suas crianças, né? Os médicos aplicam pouca anestesia, a dose é um pouco menor, né? Isso, claro, é uma mentalidade que vem da época do Império, né? Na época que a gente escravizava pessoas aqui no Brasil, que diziam que as mulheres negras eram mais fortes, né? Segundo ainda o Atlas da Violência, de 2017, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 dessas pessoas são pessoas negras. 61,6% da população carcerária no Brasil, que é a quarta maior do mundo, são de pessoas negras e pardas. E ainda eu estava pesquisando, segundo a ONG britânica Oxfam,
apenas em 2089, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. Ou seja, o racismo está aí, ele é estrutural, estruturante, ele perpassa as nossas relações, e o racismo não acontece só quando ele vem à tona nas manchetes de jornal, na internet, nas mídias que a gente tem hoje, né? E aí a gente acha importante falar sobre o racismo. Por que falar de racismo? O racismo existe? Sim, ele existe. E aí, o senhor já deu uma contribuição aí sobre a questão da igreja e o racismo, o que esses temas têm a ver, qual deve ser a posição da igreja em relação ao tema do racismo, mas eu ainda quero insistir em perguntar para o senhor o seguinte: a igreja é racista? Quando? Em quais ocasiões a igreja se torna esse instrumento para perpetuar o pecado do racismo, que a gente entende que é pecado, e também crime? Enfim, essa pergunta eu quero fazer para o senhor. A igreja é racista? Quando? Em quais ocasiões? Ok. Veja bem, a igreja, as pessoas que estão na igreja, melhor dizendo, elas pertencem à sociedade brasileira. Sim. Tá? A sociedade brasileira, ela discrimina sim, ela é racista sim. Costuma-se dizer que o racismo brasileiro é um racismo camuflado, né? Mas é bem pouco camuflado, né? Algumas manifestações são assim um pouco escondidas, mas no Brasil a discriminação é muito grande. Se a igreja, né, se os membros da nossa igreja são membros dessa sociedade, então eles vão levar para dentro da igreja a discriminação que eles aprenderam com o pai, com a mãe, com a avó, com o vizinho do lado, ou até na escola. Isso vai para dentro da igreja. Agora, o grande problema é o seguinte: o que a igreja vai fazer com isso? Então eu percebo hoje uma necessidade muito grande da nossa faculdade de teologia estar preparando os pastores e pastoras para tratar o pecado do racismo dentro da igreja. Porque tem muitos pastores e até muitas lideranças, não é só o pastor e a pastora, tem muitas lideranças dentro da igreja que acham que isso não é necessário. Vão para aquele discurso que somos todos irmãos. Mas, na família dele ou dela, o problema do racismo não foi tratado. Então, pecado não tratado dentro da igreja, além de ser um problema, ele vai contaminar outras pessoas. Então, eu fiquei surpreso quando fiquei sabendo que a Faculdade de Teologia não tem uma matéria obrigatória, certo, de história da África, por exemplo. Que um pastor ou pastora que estudou história da África e sabe da importância desse povo negro na construção desse Brasil, que construíram o Brasil durante 350 anos de graça. E um povo que tinha e tem uma cultura muito importante, como que ele vai tratar disso se não aprendeu nada lá na universidade? Ele não aprendeu nada que isto é um pecado grave que precisa de ser tratado. Olha, então tem muita coisa que precisa ser feita na igreja. Então aqui eu quero lembrar que também o fundador do metodismo, John Wesley, o que ele disse em 1748, salvo engano. Olha o que ele disse: a escravidão é uma vilania nojenta, um escândalo para a Inglaterra e para a humanidade. Fico chocado quando um homem, por ser negro, é enganado ou atacado por um branco e não pode se defender. Vá em nome de Deus e no poder do seu espírito para que a escravidão americana, a mais infame que já se viu sob o sol,
seja banida para sempre. Isso foi o que John Wesley mandou para o ministro das Relações Exteriores, Wilberforce, certo, da Inglaterra, procurando influenciar o ministro da Inglaterra para acabar com a escravidão. E com certeza ele influenciou. Ele não foi omisso, ele tomou as medidas que precisavam de ser tomadas. Coisas que em 2020 nós estamos tendo dificuldade ainda de trabalhar. Dentro das nossas igrejas, as pessoas estão titubeando, achando que isto é um assunto secular, não é um problema da igreja. Isso é pecado. Isso tem que ser trabalhado dentro da igreja, sim. Então, esta é a situação. Voltando até o que você tinha, agora fale um pouquinho de você. Em 1970, mas para tentar ajudar um pouco mais na pergunta. Em 1977, eu estava fazendo graduação na Universidade Metodista de Piracicaba. No início do ano seguinte, 1978, e olha que tenha tempo isso, né? O reitor da universidade me chamou, ele me conhecia de longa data, eu tinha sido aluno dele, né, no fundamental. Ele disse para mim, olha, essa universidade é muito branca, nós precisamos ter um movimento contra o racismo dentro dessa universidade. E você é a pessoa ideal para liderar esse movimento. Eu falei, mas eu nem conheço ninguém aqui. Não, eu te apresento as pessoas. Mas precisa de criar um movimento. E não vai ser eu que vou criar, porque eu sou branco. Mas eu posso dar apoio para isso acontecer. Certo? Sim. E realmente nós criamos lá o movimento contra o racismo universitário. No ano seguinte, o pastor Antônio Olímpio Santana assumiu esse movimento, depois que eu terminei meu curso, em 79, e voltei para Minas Gerais. Tá? Uhum. Então, durante muito tempo, eu coordenei a Pastoral de Combate ao Racismo da 4ª Região Eclesiástica. Hoje eu sou professor aqui na Universidade Federal Rural do Semiárido, né, a UFEPSA, e sou professor doutor aqui desta universidade. Mas, veja bem, foi preciso que alguém metodista, o reitor era metodista, reconhecer que aquela universidade é uma universidade que só tinha brancos, e nós conseguimos uma meia dúzia de negros lá, não tinha mais do que isso. Na minha sala tinha 50 alunos, 50, eu creio, 50 alunos, eu era o único negro da turma. E assim era praticamente toda a universidade. E o movimento foi um grande sucesso. Prosseguiu depois na 4ª Região Eclesiástica, com grandes avanços. Principalmente nós percebemos que a área da educação é uma área mantenedora. Olha, isso nós percebemos nos encontros regionais de combate ao racismo em Juiz de Fora, em 1988, mais ou menos. Que a educação é que mantinha no sistema. E uma professora pesquisadora, ela disse, olha, eu já conversei com os professores do ensino fundamental. Eles alegam que não tem o que fazer, porque não tem nenhum livro didático que trate do assunto. Ao sair dali, nós procuramos conseguir verbas para comprar livros didáticos, porque havia pelo menos uns 5 livros que tratavam do tema. Nós compramos mais de 300 exemplares, foram 500 exemplares, e distribuímos na rede pública do estado de Minas Gerais, em algumas cidades, porque 500 livros é muito pouco. Mas mesmo assim, nós levamos a nossa contribuição. A lei que obriga o ensino de história da África nas escolas é de 2003. Mas também, em 1990, a Pastoral de Combate ao Racismo da Igreja Metodista da 4ª Região conseguiu influenciar a Prefeitura Municipal de Timóteo, que, através dos vereadores, aprovou a entrada do ensino de história no currículo
do município legítimo, muito antes do governo federal fazer. Então, eu acho, né, eu não tenho dúvida. E também publicamos duas edições de uma mesma revista, a revista Raça Negra, que foi um grande sucesso. Foram mais ou menos 4.000 exemplares distribuídos no Brasil, numa época que poucos trabalhavam essa questão. Mas depois disso parece que a nossa igreja adormeceu, sossegou. Está sendo acordada agora, devido a esses movimentos, desse movimento mundial que está acontecendo. E eu digo, antes agora do que nunca. Sim. Nós precisamos aproveitar esse momento e fazer muito mais. O tempo é propício, né? O Alex comentou aqui, né? O que eu percebo é que poucas igrejas tratam de assuntos sociais como o racismo. Não sei se é por ser um tema polêmico, ou por prudência, ou por assim julgarem ser um assunto político. É interessante esse comentário do Alex, porque logo no comecinho da fala do professor Carmelindo, ele citou o texto do profeta Isaías que Jesus leu quando entrou na sinagoga, logo que Jesus começa o seu ministério, onde Jesus fala, né, o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, e ali ele vem falando para dar libertação aos oprimidos, né? É interessante, eu tenho insistido um pouco nisso. Todas as vezes que a gente tem uma discussão sobre algum tema social, muitos pastores, pastoras, ou até mesmo membros das nossas igrejas, temem conversar sobre esses temas achando que isso é uma pauta somente de um lado ideológico, né? Quando nós vamos olhar a Bíblia, quando nós vamos olhar os profetas, quando nós vamos ver a atuação de Jesus, nós percebemos na atuação dessas pessoas a qual Deus usou, já denunciando pecados, denunciando situações totalmente adversas ao que Deus tem, o plano que Deus tem para a humanidade. A gente já vê Jesus, a gente já vê os profetas falando e denunciando sobre certos tipos de pecado, principalmente os pecados que oprimem, que matam e que desumanizam pessoas. Então, Alex, eu acho que tem um pouco disso tudo aí que você falou, mas quando a gente fala sobre assuntos, questões que oprimem, que desumanizam, uma máquina de moer pessoas, nós, como igreja, temos que nos levantar como voz profética, discutir sobre esses temas dentro da nossa sociedade e contribuir para que nós possamos tornar a sociedade um lugar melhor, né? Se nós somos filhos e filhas de Deus, se o Espírito caiu sobre Jesus, e se o mesmo Jesus disse que ele nos deixaria um outro Consolador, que é o Espírito, que é esse vento, esse fogo que vem sobre nós, então a gente precisa ser usado também por Deus para, assim como Jesus, assim como os profetas foram usados, nós também possamos ser usados para que esse tipo de pecado, esse tipo de mal social seja exterminado da nossa sociedade. Eu não sei se o professor Carmelindo quer falar um pouco sobre isso que eu falei, ou a gente pode partir para um outro assunto, porque o professor Carmelindo já tocou na questão da atuação da pastoral de combate ao racismo da Igreja Metodista ao longo dos anos, né? O senhor quer falar alguma coisa a respeito disso que eu falei aqui? Depois a gente fala sobre o metodismo e a questão do racismo, né? Ok, eu só vou acrescentar mais uma coisinha. Bom, há uns 12, 13 anos atrás, há uns 15 anos eu acabei ficando somente saindo da militância, né, de procurar as igrejas, procurar todos os espaços possíveis para denunciar o racismo, o pecado do racismo, e passei a escrever sobre, quando surgiu oportunidade sobre o tema, né?
Até que, neste último concílio, a bispa Marisa, preocupada com este tema, me convidou para assumir essa pastoral. Eu cheguei à conclusão, depois de pensar um pouco, que eu não podia ser omisso, que era preciso, sim, aceitar o convite que a bispa Marisa estava me fazendo. Mas, e aí eu preparei um plano de ação. O plano de ação passa pelo seguinte ponto. Primeiro, preparar uma nova liderança para estar junto comigo e depois de mim continuar esse combate à discriminação racial, o combate ao racismo. Porque, com certeza, com a minha ação vai poder melhorar alguma coisa. Com a ação de muitos outros vai ser mais fácil, mas não vai acabar de uma hora para outra. Então, é um trabalho que precisa ter continuidade. Outra coisa, então, o preparo primeiro vai ser dentro das nossas igrejas metodistas. Daí, no meu plano de ação, eu propus visitar uma igreja de cada estado da região missionária do Nordeste, onde eu iria para passar 2 dias, para dar um curso de História da África, né, um mini curso de História da África, e depois um curso de liderança, para preparar pessoas que se disponham para trabalhar nessa luta contra o racismo. Por que isso? Primeiro, nós precisamos de nos preparar, organizar a nossa casa, para que nós tenhamos autoridade para agir no mundo, que é o segundo passo. Aí sim, preparados, trabalhar essa questão dentro das igrejas metodistas, aí nós vamos poder estar em todos os lugares que for possível para denunciar a prática do racismo como uma prática antivida, uma prática que não permite que as pessoas vivam da forma que Deus nos colocou no mundo, ter uma vida plena, uma vida abundante. Então, o plano para esta pastoral de combate ao racismo é esse, certo? De começar preparando em casa e depois continuarmos esse trabalho também aí fora. Mas a igreja precisa de parar para refletir sobre essa prática. O senhor toca num ponto que para mim é essencial e primordial, que é a questão de formação de novas lideranças, né? E principalmente os mais jovens da igreja, né? Eu percebo os jovens sempre reclamando: minha igreja não discute sobre isso, minha igreja não fala sobre aquilo, minha igreja não quer abordar tal tema e tudo mais. Meu pastor, minha pastora não fala sobre racismo, enfim, N temas que nos cercam, né? E ao mesmo tempo que eu vejo uma juventude preocupada com esses temas, eu também vejo uma juventude que não tem engajamento na vida da igreja. Então, assim, é necessário, para que nós possamos discutir temas que são essenciais, que nós precisamos discutir, no caso hoje a gente está falando sobre a questão do racismo, a gente precisa que na juventude, principalmente a juventude que é essa força, que tem esse poder questionador, tem esse vigor de querer transformar tudo que está à sua volta, é necessário que essa juventude seja engajada e que essa juventude esteja vivendo uma vida de igreja, tenha compromisso ministerial, porque não adianta só falar sobre racismo dentro da nossa igreja. Porque os nossos jovens, principalmente os nossos jovens negros, que devem ser os protagonistas dessa luta antirracista, por que os nossos jovens não criam pastorais ou ministérios de ações afirmativas dentro das nossas igrejas? Porque material nós temos. Nossa igreja produz um material vasto nesse sentido na luta antirracista. A pastora Taina está lembrando aqui que em 2011 foi aprovado no Concílio Geral o Programa Nacional Antirracismo da Igreja Metodista. Se você entrar no site metodista.org.br, você vai clicar lá, tem uma parte das pastorais. Você vai ver um material preparado pela Igreja Metodista sobre a questão da luta antirracista, do combate ao racismo. Se você for no YouTube da Igreja Metodista no Brasil, você vai ver ali
o pronunciamento oficial da igreja através dos bispos e bispas da nossa igreja. Ou seja, material nós temos. Nós precisamos que a nossa juventude agora seja uma juventude engajada, seja uma juventude que queira trabalhar esses temas e queira trabalhar de verdade, botando a mão na massa. E aí eu acho que esse trabalho do professor Carmelino, que ele fala de visitar uma igreja, as igrejas do Nordeste, para trabalhar essa questão, para mim é primordial. Se o senhor quiser começar por João Pessoa, seja muito bem-vindo, porque nós estamos aqui a menos de 200 quilômetros. Então, a igreja de João Pessoa está aberta para que a gente possa discutir sobre esse tema e passar 2 dias discutindo sobre esse tema. É muito importante. A pastora está lembrando, juventude, mulheres e homens, né? Obrigado, pastora, por ter lembrado disso. Enfim, e crianças também, né? Que eu acho que a gente precisa começar essa educação antirracista já na nossa idade, com as nossas crianças, né? Enfim, eu quero ainda perguntar para o professor Carmelino o que o metodismo, o senhor já citou aqui um pouco sobre John Wesley, que é o pai do metodismo, né? A pessoa que vai iniciar o movimento metodista lá na Inglaterra. O que o metodismo tem a contribuir para essa discussão sobre o pecado do racismo? Visto que desde a nossa fundação, do início do movimento metodista, esse tema já vem sendo discutido por nós há 300 anos, se a gente for colocar aí, né? Isso. Vê bem, você, o final da sua fala, antes da pergunta, é muito interessante. As nossas crianças. Olha, a criança não nasce racista. É uma coisa que a gente precisa de ser lembrado. Ela aprende a ser racista. Aprende com alguém, certo? No seu convívio. E que ela vai aprender a ser racista. Da mesma forma que aprende a ser racista, ela pode aprender também a ser antirracista. Então, esse cuidado com as crianças é muito importante também. Sim. O que a Igreja Metodista pode contribuir? A Igreja já contribui, já tem contribuído. A começar de John Wesley. John Wesley, com esse aporte que ele dá ao ministro das Relações Exteriores lá da Inglaterra, certo? No século XVIII, ele já dá o exemplo. Olha, não é possível ser racista. Em outras palavras, ele está dizendo, isto, que não é possível ser racista, que é preciso tomar uma atitude contra o racismo. Nós percebemos, particularmente, eu percebi muito cedo esse aporte metodista. Olha, eu vou te dizer, eu nasci numa cidade, né, ou melhor, eu cresci numa cidade que era muito racista, certo? E nesta cidade eu tive a sorte da minha mãe, que era católica, ela se converteu. Ela se converteu justamente na igreja metodista. Uma vizinha de frente da minha casa percebia a minha mãe, sem dizer nada. Teve um dia que houve um problema de saúde na minha casa. E aí a situação começou a ficar um pouco grave. Essa vizinha atravessou a rua e chegou na minha casa e falou, mas o que está acontecendo? O meu genro, né, meu cunhado, estava tendo um problema físico. Ela falou assim, mas eu sou enfermeira também. E eu comprei a injeção tal que eu posso aplicar nele. Ele vai ficar bom. A minha mãe pediu que comprasse a injeção. Ela aplicou a injeção no meu cunhado e ele melhorou imediatamente. Estava tendo uma crise. 2 dias depois, ela procurou minha mãe e falou mesmo assim, eu vejo que a senhora é uma pessoa muito religiosa. Todo dia eu vejo a senhora colocar um copo de água sobre o rádio e parece que o Alziro Zaru é que faz uma oração, é isso mesmo? A minha mãe falou, pois então, vai ter uma série de conferências tão boa na minha igreja, a senhora não quer ir até lá para a senhora ver como que é? Essa senhora era metodista. A minha mãe foi e eu fui junto.
E aí eu conheci as pessoas daquela igreja. E aí eu conheci, certo, esse futuro reitor da Universidade Metodista, que foi meu professor no ensino fundamental. E aí, irmãs metodistas procuraram saber, num primeiro momento, se eu estava estudando. Isso quando a minha mãe se converteu. E aí eu falei que não estava estudando. Ela falou assim, mas quem é sua mãe? Aquela ali, ela foi procurar a minha mãe. Falou, mas por que, que o filho da senhora, o Carmelino, não está estudando? Ah, porque ele estava sendo muito maltratado na escola e eu preferi tirá-lo da escola por causa disso. Ela falou assim, mas ele não pode ficar sem escola. E eu sou supervisora do ensino aqui da cidade, vou transferi-lo para uma outra escola e vou escolher uma professora para ele. E ela escolheu qual é a sala que eu iria estudar. Eu nunca mais tive problema na escola. Essa foi uma ação, certo, de uma mulher metodista. E depois o outro metodista me deram também apoio. Eu acabei me tornando um aluno de destaque, praticamente a vida toda. Mas por quê? Pessoas que me deram oportunidade eram cristãos metodistas. Glória a É Deus. isso que a igreja metodista pode fazer. Né? É isso que ela pode fazer. É franquear nas suas escolas, nas escolas metodistas, bolsas de estudo para afrodescendentes, não permitir que aconteça discriminação racial dentro da igreja, influenciar as pessoas que decidem neste país favoravelmente contra a discriminação racial. Então, a igreja metodista pode fazer muito, muito, a partir do momento que tomar uma decisão definitiva com base até no seu histórico, na sua história de igreja, na história iniciada por João Wesley. E a gente tem muita gente muito metodista, que contribuiu nessa luta antirracista, a começar pelo Wesley, que é o pai do nosso movimento, né? Tem uma das cartas que ele mandou para William Wilberforce, um grande abolicionista na Inglaterra, diz o seguinte: estimado Senhor, a não ser que o divino poder o tenha levantado para ser um Atanásio contra o mundo, eu não vejo como você prosseguirá em seu glorioso empreendimento para desafiar o que é um escândalo da religião da Inglaterra, da natureza humana. Se não foi Deus quem o levantou para essa causa verdadeira, a oposição de homens e diabos o deixará exausto. Mas se Deus está com você, quem poderá ser contra? Todos eles juntos são mais fortes do que Deus. Não tenha medo de fazer o bem. Continue em nome de Deus, na força do seu poder, até que a escravidão na América tenha sido definitivamente banida. E ao ler essa carta aqui de Wesley para Wilberforce, isso serve de alento e serve também para a gente nos fortalecermos, né? Quando eu vejo essa atitude dessa irmã metodista com o Senhor, com a sua família, esse cuidado, né? Com a educação do Senhor, esse cuidado com o ensino, ter o coração aberto à luta, a banir o racismo do nosso meio, é uma coisa que vem desde o nascimento do metodismo, né? A gente vem aprendendo como igreja, ainda que em certo momento, como o senhor disse, a gente esteja dormindo, ou que alguns pastores e pastoras não queiram dialogar sobre esse tema está aí, faz parte da nossa história, e relembrar a nossa história é algo que nós precisamos, rememorar essa história é o que nós precisamos para que a gente possa caminhar. E nessa luta antirracista nós tivemos muitos metodistas que trabalharam com afinco, né? A gente pode citar aí personalidades como Nelson Mandela, foi o presidente da África do Sul, figura importante na luta contra o apartheid. Eu também tenho que citar aqui, apesar dele não ser metodista, mas ele ser anglicano faz parte da nossa família, né?
da nossa igreja mãe. A gente não pode deixar de citar o arcebispo Desmond Tutu, que é Prêmio Nobel da Paz, de 1984, pela sua luta por ser um grande amigo e aliado de Mandela na luta contra o apartheid, nessa luta antirracista. Não posso deixar de citar também aqui a Rosa Parks, uma diaconisa metodista. Ela entra para a história porque ela se nega a ceder seu lugar no banco a um homem branco. Isso se torna um estopim para um grande boicote que vai haver ali na cidade de Montgomery. E Rosa Parks é uma aliada do reverendo Martin Luther King, né? Ela vai se tornar um ícone ainda na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É uma mulher metodista, uma obreira metodista. A gente ainda tem a Sojourner Truth. O nome dela ela se chamava Isabella Baumfree. E ela muda o nome dela e ela fala o seguinte para os seus amigos: o Espírito me convoca e eu preciso ir. Uma mulher negra se torna metodista, ela se torna uma pregadora metodista e ela se torna uma pregadora da luta abolicionista nos Estados Unidos. Ela tem um discurso famosíssimo. Você que está nos ouvindo aí, depois você procura um pouco aí sobre Sojourner Truth, um famoso discurso que ela fala assim: não sou uma mulher. É fantástico a fala dessa mulher. Ou seja, a gente tem ícones, pessoas metodistas que lutaram, que abraçaram essa luta e, movidos pelo Espírito, esse mesmo Espírito que veio sobre Jesus, movido por esse Espírito, vão trabalhar na luta antirracista. E eu ainda tenho que citar aqui o James Cone, que é um ícone da teologia negra, e pouca gente sabe que o James Cone é metodista. Ele é um ícone da teologia negra. E falando de teologia negra, professor, o senhor falou que na faculdade de teologia a gente não tem uma cadeira falando sobre história da África. Além da gente não ter uma cadeira falando sobre história da África, a gente também não tem uma cadeira que trabalha a questão da teologia negra. E a gente sabe que a teologia negra tem uma contribuição muito grande para nossa igreja. Tem muitos irmãos e irmãs aqui citando outros metodistas. A pastora Andréia está citando aqui o reverendo Antônio Olímpio de Santana. O nosso pastor André Reis Guimarães está citando aqui ainda a Jacqueline Grant. Está falando do James Cone, que é o pai da teologia negra, e a Jacqueline Grant, que é a mãe da teologia negra. Ambos são metodistas. E para falar dos metodistas brasileiros, né, a gente tem aí a nossa irmã Juliana Iade, que é pessoa de referência nacional, né, na pastoral de combate ao racismo. Nós temos a pastora Cacá, lá da primeira região. Gente, a pastora Cacá é uma pessoa fenomenal. Nós temos aqui a nossa irmã Diná Silva, que é lá da terceira região. Nós temos o pastor André Guimarães e a Liz, que são do Rio de Janeiro, mas estão servindo aqui na nossa região missionária do Nordeste. A gente tem o professor Carmelindo, que é a nossa pessoa de referência aqui no Nordeste. A gente ainda tem a Fezinha. A Fezinha é uma mulher sensacional. No último Concílio Geral, eu tive a oportunidade de ser delegado ao Concílio Geral pela primeira região. Eu sentei ao lado da Fezinha. A Fezinha é uma mulher sensacional, uma mulher poderosa, uma mulher negra, uma pastora empoderada. Enfim, N pessoas. Mas eu quero falar da questão da teologia negra. A gente não tem uma cadeira sobre teologia negra na nossa faculdade de teologia. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso também. É uma necessidade, né, que precisa de ser preenchida, com certeza. A partir do momento, o que eu me lembro sobre teologia negra propriamente dita, eu lembro da vinda de um professor da Universidade do Cabo, do Brasil, num período que eu não pude estar presente na Faculdade de Teologia, né? Devido a muitas dificuldades. O professor Gabriel Stilioni. Mas alguém que esteve presente me deu o livro dele, eu li o livro, gostei demais. Ele desmistifica muito que é passado
de forma discriminatória sobre a raça negra e sobre religiosidade africana. Tá? Ele ficou, acho que durante alguns dias na Faculdade de Teologia, falando exatamente sobre a teologia africana. Professor Gabriel Stilioni. E eu pude aprender muito com esse livro que eu ainda tenho aqui na minha biblioteca. Então eu acho que é possível, sim, né, ter essa cadeira e ter alguém que estudou, que se especializou nesta área para poder estar ali conversando com os pastores, preparando não só os pastores, mas também os leigos dessa igreja, para que possam até ter uma proximidade maior, né? Ou ter uma afinidade maior, uma aproximação maior com os irmãos de fé e levar essa mesma fé, esse mesmo comportamento para fora da igreja. Porque todas as pessoas que você citou, elas têm uma coisa em comum, que é a resistência. Resistiram. Então, veja só, começando com Nelson Mandela, que você bem citou, veja, ele ficou tanto tempo preso, mas ele resistiu naquilo que ele acreditava que era um bem que poderia abarcar toda a sociedade, inclusive os brancos. Você pode ver que quando ele vem e assume, né, depois da prisão, ele não discriminou os brancos do país. Ele propôs uma convivência harmônica. Então, tudo isso é de uma importância muito grande. Essa resistência, ela é necessária, inclusive, para o momento que nós estamos vivendo. No momento atual, hoje eu participei de uma outra live e tomei conhecimento através de uma participante falando desse diretor, né, o presidente do Instituto Palmares, né, Sérgio Camargo. Então a gente vê a sutilidade deste governo. Escolhe um negro para estar à frente de uma instituição para defender os negros ou para defender os valores dos afrodescendentes, mas alguém que discrimina os negros, alguém que é contrário a todo o posicionamento dos negros. Então, veja só, é um planejamento político meticuloso para desmontar todos os avanços sociais que já aconteceram. Então, esta professora estava dizendo que Sérgio Camargo é contra as cotas raciais, as cotas na universidade. Então, veja só, ele foi colocado lá justamente para desmontar esta parte que tem a ver com os afrodescendentes e quilombolas. Então, nós estamos num momento de resistência. E esta resistência, né, como também da Rosa Parker, né, que você citou no seu texto, que ela resistiu ser tirada daquele banco que era uma coisa natural para os brancos. Se chegar um branco e você estiver sentada, mesmo num local reservado para os negros, você deve levantar para um branco assentar. Ela resistiu. Então, nós metodistas, que temos uma história, precisamos de resistir também. Trazer, né, uma pessoa para uma cadeira de teologia negra é importante, história da África é importante, nos unirmos naquilo que nós acreditamos é importante. Tudo isso fará uma diferença muito grande neste mundo. Não podemos fazer como os discípulos novamente. Vamos voltar para os discípulos e o ensinamento de Jesus. Já era tarde, os discípulos vieram falar: dispensa todo mundo para que eles saiam por aí, pelas vilas, e estão com famintos, e comprem o que devem comer. O que comer? Jesus responde para eles: dá-lhe vocês mesmo o de comer. Mas como? Nós estamos aqui num deserto. Então, veja só,
essa responsabilidade é nossa. Nós temos que nos importar com aqueles que estão famintos, famintos de justiça. Amém. Famintos de justiça também. Amém. Isso é para ter uma vida abundante. Então, temos que agir em todas as áreas. A área da educação é de importância fundamental, porque nós vamos preparar as pessoas. Então, com certeza, sem um discurso muito de teologia, a teologia africana precisa ser entendida, compreendida, para que nós não fiquemos nos estereótipos, fiquemos achando que tudo que é da África é coisa satânica, é coisa do diabo. Não pode ser dessa forma. Aquilo que não for uma prática cristã, com certeza nós não temos que reconhecer. Mas aquilo que é apenas discriminação tem que ser afastada. Tem que ser afastada. Gente, a gente está chegando no final. O tema do racismo ele é muito abrangente, tem muita coisa para se falar. A gente já falou sobre muita coisa, tem muita coisa que aprender. Eu quero agradecer aqui, professor Carmelindo. A gente tem 3 minutinhos, já está acabando mesmo. A gente só tem 3 minutinhos, mas eu quero agradecer profundamente aqui o professor Carmelindo por ter aceito o nosso convite, por esse bate-papo que enriqueceu bastante. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da nossa igreja, para que mais pessoas que queiram consultar, depois vai para o YouTube, vai para o Facebook da nossa igreja também. Enfim, eu quero agradecer o professor Carmelindo, eu quero dar ainda mais uns 2 minutinhos para ele falar, fazer suas considerações finais. Olha, eu quero somente agradecer a oportunidade de estar com você, com a sua igreja, com as pessoas que estão conosco neste momento, para poder ter a oportunidade de falar sobre isso. Então, aquilo que a Bíblia diz para nós, né? Se vocês se calarem, as pedras clamarão. E eu não vou dar, da minha parte, não vou dar oportunidade para as pedras clamarem por mim, não. Então, eu quero, sim, servir a Deus na Igreja Metodista de Natal, como já o faço, e essa questão do racismo, que está trazendo tantos problemas, que tem ceifado tantas vidas, que tem tirado a oportunidade de tantas pessoas, precisa ser combatido. Amém. E a começar da Igreja Metodista. Amém. Nós, como metodistas, como cristãos metodistas, temos muito o que fazer. O campo está branco. Nós precisamos de ceifeiros. Amém. E você que se preocupa com isso, preocupa com essa situação de antivida, some conosco. Eu estou aí à disposição de todos. Amém. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo que participou dessa live. Nós vamos encerrar agora. Quero agradecer. Compartilhe aí nos seus stories, logo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, quando a live estiver salva, você pode compartilhar nos seus stories com outras pessoas. Um grande abraço. Espero revê-lo em breve, depois que passar esse tempo de pandemia. Deus te abençoe, professor. Amém, amém. Deus te abençoe também. Obrigado.